Diz assim a palavra do nosso Deus, Mateus capítulo 14, versículo 13. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se dela, e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém. Deus, nosso Pai, graças te damos pela tua palavra, e graças te damos porque podemos ouvir a palavra do Senhor nessa noite, e pedimos que teu Espírito Santo, Pai, fale ao nosso coração, que aplique essa palavra a nós, abra o nosso entendimento e nos ajude a praticar, ó Deus, o ensino do Senhor, e que teu nome seja glorificado, Pai. A nossa vida e a vida de quem convive conosco seja abençoada pelo cumprir da palavra na nossa vida. Nós oramos te agradecendo e te louvando em nome de Jesus. Amém, Pai. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos sobre lições que nascem de um milagre. Lições que nascem de um milagre. Sabe que há muitas lições que nascem da tragédia, não é verdade? A tragédia, o acidente, né, o infortúnio, a catástrofe faz a gente aprender um monte de coisa. Você viu aquele prédio que desabou lá nos Estados Unidos? Cada prédio que desaba, a engenharia, a parte de segurança aprende a tomar novas providências, novas precauções, para que novos acidentes não aconteçam. A gente sabe que é assim. Mas que bom que a gente aprende lições não só nas tragédias, não só nas calamidades, não só nas intempéries da vida, mas a gente aprende lições preciosas dos milagres também, graças a Deus por isso. E um dos últimos milagres que nós vimos, ou que nós soubemos, aconteceu na nossa comunidade, aconteceu lá na Palmeia, não é, irmão Júlio? O nosso irmão Josué, irmão do Júlio, foi atropelado pelo seu próprio trator, né? Passou em cima dele. E ele não morreu. Aquilo foi um milagre extraordinário que Deus fez na vida do Josué. O irmão Júlio presenciou tudo, né? Ficou até alguns dias ainda perplexo com as cenas do trator passando em cima do seu filho. E depois a gente já mencionou aqui, né? Ele teve algumas fraturas, claro, mas não teve coisas mais graves e mais sérias ou irreversíveis que poderiam vir com aquele acidente. Aí a gente ficou impressionado, disse: que milagre extraordinário. E a gente pensa assim: bom, Deus tem propósito na vida dele, e a última palavra é do Senhor. E como Deus é bom, louvado seja o nome do Senhor. Então a gente aprende com os milagres. E aqui nós estamos diante de um milagre, a primeira multiplicação de pães e peixes feita por Jesus. E a gente precisa lembrar, como eu já disse para vocês, que o milagre na Bíblia, a Bíblia é um livro de milagres. Jesus foi aquele que mais realizou milagres, como não podia deixar de ser, né? Mas o milagre na Escritura não tem um fim em si mesmo, a gente precisa lembrar disso.
O milagre tem um propósito para além dele, ele aponta para algo maior, ele aponta para Deus, ele aponta para a palavra de Deus, ele aponta para os propósitos de Deus. Então não é apenas para satisfazer uma necessidade momentânea, imediata de alguém, existe algo maior. Então você sabe, por exemplo, na Escritura, muitas mulheres foram estéreis, né? Sara, Rebeca, Raquel, Ana, Isabel foram estéreis. E Deus realizou um milagre na vida delas, dando a elas um filho. Era um sonho, era um projeto delas, era um desejo delas viver aquele milagre. Então, em cada uma dessas situações, Deus realizou um milagre. Por exemplo, deu para Ana um filho, mas levantou para si um profeta. Então a gente precisa lembrar, os milagres têm um propósito maior do que satisfazer apenas e tão somente a nossa necessidade, ou o nosso desejo, ou o nosso sonho, ainda que Deus faça isso, mas tem algo maior que Deus quer fazer. E a gente sabe que a multiplicação de pães aponta para Jesus como o pão da vida, é aquele que é o pão da vida, aquele que satisfaz a fome e a sede da nossa alma, que nos satisfaz não só materialmente, mas espiritualmente. Depois você vai ver, por exemplo, no Evangelho de João, na sequência desse primeiro milagre, que Jesus fala isso: vocês vieram atrás de mim porque comeram pão. Vocês precisam trabalhar não pela comida que perece, mas pelo pão que dá a vida eterna, que sou eu, né? Mas aqui hoje eu queria refletir com vocês algumas outras lições que eu acho muito pertinente para nós, olhando para este primeiro milagre da multiplicação de pães e peixes que nós conhecemos tão bem. Jesus está reunido, né, com seus discípulos, e há uma multidão que o ouve por um longo tempo. Essa multidão começa a ficar cansada e faminta. Os discípulos dizem: despede esse povo para eles ir embora e comer, porque aqui não tem como satisfazer. E Jesus fala: não, vocês têm que dar de comer para eles. E aparece uma porção de pão e peixe, Jesus multiplica e todo mundo é saciado e sobra. Então eu queria chamar a sua atenção para algumas lições hoje à noite para esse texto. Quais são as lições que nascem de um milagre? A primeira é que as perdas não nos roubem o poder da compaixão. Que as perdas não nos roubem o poder da compaixão. O que significa isso? Se você ler o contexto anterior, você vai ver nos versículos anteriores, principalmente no 11 e no 12, que nós não lemos, o texto diz assim: foi trazida a cabeça num prato, a cabeça de João Batista, num prato e dada à jovem. E o texto diz que ela levou a sua mãe. Então vieram seus discípulos, levaram o corpo e sepultaram, e depois foram e o anunciaram a Jesus. Jesus recebe uma notícia de uma perda dolorosa. João Batista foi decapitado, porque havia confrontado Herodes e Herodias no seu relacionamento ilícito. E Herodias, com raiva dele, pede para sua filha que peça a cabeça de João Batista. E Herodes manda decapitá-lo no cárcere e traz a cabeça de João Batista num prato e entrega para a jovem que leva a sua mãe. Os discípulos vêm e sepultam João Batista e anunciam a Jesus, dizendo: João Batista acaba de ser decapitado, ele morreu. E aí vem a sequência do texto que nós lemos. Agora observe a sequência do texto. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. A impressão que nós temos é que Jesus vai para um lugar para viver esse momento de dor, de luto, junto com seus discípulos, dessa notícia triste. Afinal de contas, João Batista é o precursor de Jesus, foi quem batizou Jesus, foi aquele que entre os nascidos de mulher, disse Jesus, ninguém é maior do que João Batista. João Batista é alguém, uma figura importante no ministério de Jesus, né? É o precursor, é aquele que batiza, é aquele que aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando os discípulos de João Batista confrontam ele, diz assim: nossa, os teus discípulos estão seguindo ele, você vai aceitar isso? Então ele diz: não, importa que ele cresça e eu diminua. João Batista é essa figura. E Jesus vai para o deserto, para um lugar deserto, né? Retira-se de barco para um lugar deserto, para ficar a sós de repente, para um tempo de oração, para vivenciar esse momento dessa perda, que ele acaba de receber essa notícia ruim, dolorosa, de alguém querido que é decapitado.
de maneira injusta. E o que acontece? O texto diz que acontece, sabendo as multidões que Jesus tinha ido para aquele lugar deserto, vieram da cidade seguindo por terra. E o que acontece? Desembarcando, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Jesus está no momento de perda, mas a perda não pode roubar dele o poder da sua compaixão. Você entende? Ele está vivendo um momento de perda junto com seus discípulos, de luto, de dor, de um sentimento ruim por causa da morte de João Batista. Mas esta perda não tem poder de roubar de Jesus o poder da sua compaixão. Por que isso é tão importante? Nós vivemos perdas ao longo da vida. E nesse tempo de pandemia, quantas perdas foram vividas? Muita gente perdeu a saúde. Muita gente perdeu entes queridos. Na minha família foram 2 pessoas de Covid. Muita gente perdeu bens, posses, bens materiais. Muita gente perdeu posição. Muita gente perdeu a sanidade mental, saúde. Nós vivemos perdas ao longo desse tempo. E nós não estamos livres de vivê-las, faz parte da vida. Jesus disse: não peço que os tire do mundo, eu peço que os livre do mal. Então pode ser que você tenha vivido perdas nesses últimos tempos, sobretudo nesse ano e meio de pandemia. Salariais, perdas em outras dimensões, relacionais, quem sabe. Mas que as perdas não roubem de mim e de você o poder da compaixão. Não importa quais foram as perdas que você viveu, que elas não nos congelem, que elas não nos tornem insensíveis, que não roubem de nós o poder da compaixão, né? Da sensibilidade, do amor, da graça, da misericórdia, da empatia, que nós, independente das perdas que nós vivemos, que permaneça dentro do nosso coração o poder da compaixão, como aconteceu com Jesus. Quando ele chegou diante daquele cenário, quando ele viu aquela multidão, não era isso que estava planejado, vamos dizer assim, mas quando ele viu aquilo, quando ele desembarcou e viu aquela multidão, ele compadeceu daqueles e os curou. Ele exerceu o poder da compaixão. Quais foram as perdas que você viveu nesse último tempo? Elas tornaram você insensível? Elas fizeram você ficar meio pedrado? Você virou meio que um poste? Meio que um muro de concreto? Não, você é discípulo de Jesus. Você foi habitado, você foi visitado pelo Evangelho da graça de Deus. As perdas podem bater à nossa porta, mas nós jamais vamos perder o poder da compaixão, porque nós somos discípulos de Jesus. Nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. E nós nos dirigimos não pelo que acontece na terra, nós nos dirigimos por aquilo que vem do céu, da presença de Deus. Que você mantenha o poder da compaixão, o poder da empatia, o poder da misericórdia, o poder do amor aceso no teu coração, independente das perdas que porventura assaltaram a tua vida, o teu coração, em nome de Jesus, amém? Segunda lição que eu acho extraordinária é que temos responsabilidades inadiáveis e intransferíveis. Temos responsabilidades que são inadiáveis e intransferíveis. Jesus atendeu a multidão, foi ótimo. Só que o verso 15 diz que ao cair da tarde vieram os discípulos preocupados até Jesus e disseram: olha, Senhor, o lugar aqui é deserto. O lugar aqui é deserto, a hora vai adiantada, o Senhor sabe, já faz tempo que o Senhor está aí falando. Tem gente que veio de longe, diz os outros evangelhos, de lugares distantes. Pois a multidão, as multidões, dispersa essas multidões para que, indo pelas aldeias, elas comprem para si o que comer. Os discípulos estavam sendo precavidos, pensando: é melhor mandar eles embora logo, nós não vamos ter como sustentar esse povo aqui. A resposta de Jesus é assustadora. O que Jesus responde? Jesus, porém, lhes diz: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de
comer. A responsabilidade é de vocês. Existem responsabilidades que são inadiáveis e são intransferíveis. Não é? Não dá. Por exemplo, vocês sabem, o meu sogro ficou doente no dia 11 de maio. 11 de maio de 2021. Por que eu sei? Porque eu estava em Jaú com meu pai passando pelo médico, no dia que ele teve AVC. Eu voltei, depois de ter saído na madrugada de segunda para terça, voltei à tarde, e eu já estava sabendo que era uma responsabilidade inadiável e intransferível. A Érica falou, nós vamos ter que ir lá em Ipatinga. Eu falei, meu Deus, será que não tem alguém que possa assumir isso? Não tem. Será que não dá para adiar? Não dá, tem que ir. Na quinta-feira de manhã, saímos. Mais de 600 quilômetros para ir, mais 600 quilômetros para voltar. 10 dias de hospital. 12 horas de viagem direto, voltando. E agora, dia 21, vai completar 2 meses que ele está morando conosco. Você sabe uma coisa? Quando você casa, você ganha a princesa, você ganha o príncipe, e a família vem no pacote. Viu? A família vem no pacote. Viu? Ah, que princesa, aleluia, né? Ah, que príncipe. A família vem no pacote. Vale para mim e vale para a Érica também, viu? Ela está ouvindo em casa. Vale para ela também. Eu perdi a conta de quantas vezes eu tive que ir em Jaú para levar meu pai. Entre exames, cirurgia, retorno, nós já devemos ter ido, sei lá, umas 10 vezes, ido e voltado a Jaú. A família vem no pacote. Por que eu estou falando isso, irmãos? Nós somos discípulos de Jesus e há responsabilidades que são inadiáveis, intransferíveis. Seu filho é responsabilidade sua. É claro, a gente tem uma tentação, né? Que a igreja assuma o nosso filho, que o pastor assuma o nosso filho. Não. A igreja apoia você, o pastor ajuda você, mas a responsabilidade é tua. O casamento, a responsabilidade não é do pastor, não é da igreja, o casamento é teu, a responsabilidade é sua. A mulher é sua, a responsabilidade é sua. O marido é seu, a responsabilidade é sua. O pai é seu, a mãe é sua, a responsabilidade é sua. É inadiável algumas coisas, não dá para adiar, infelizmente. E é intransferível. Qual é o papel da igreja? É apoiar, é estar presente, é orar com você, é fazer parte das suas lutas, é dar o ombro para você chorar, é aconselhar. Mas a responsabilidade é de cada um, não é? É assim. Quando nós chegarmos diante de Deus, cada um vai dar conta. Como é que é? Cada um vai dar conta de si mesmo. De si mesmo. Então, amados, a gente precisa lembrar disso. A vida espiritual, quem é responsável pela sua vida espiritual? Não é o pastor. O pastor orienta, prega a palavra, ajuda os irmãos, a igreja. A responsabilidade de quem? É sua. Você vai dar conta diante de Deus da sua vida. Então Jesus disse para ele, não precisa retirar não, dá-lhes voz de comer. Essa responsabilidade é nossa, nós temos que abraçá-la, nós temos que assumi-la. E às vezes é muito ruim, não é gostoso não, irmãos. Essa viagem de 600 quilômetros, mais de 600 para ir, mais de 600 para voltar, não pensa que foi passeio na Disney não, foi corredor polonês. Certo? Quando você passa no meio e 2 fileiras batendo em você, até você sair do outro lado. Mas nós somos discípulos de Jesus, né? E eu estava pensando, conversando com meu sogro algumas coisas. Como é que a gente decide as coisas? Como é que o discípulo de Jesus decide as coisas? Ele decide assim: existe o mais fácil e o certo. Existe aquilo que eu gosto, existe aquilo que é o melhor. Existe aquilo que você quer e aquilo que precisa. Como é que o discípulo de Jesus decide? O que é certo, o que é melhor e o que precisa. É assim que a gente decide. Porque nós temos responsabilidades que são inadiáveis e que são
intransferíveis. É o que Jesus nos ensina. Escuta, quais são as responsabilidades que são suas, e que são inadiáveis, e que você está pensando que pode deixar para depois? Não pode. Por que você não se batizou ainda? Por que não professou a fé ainda? Por que você ainda não assumiu um compromisso com Jesus ainda? Por que você está adiando aquilo que é inadiável? Por que você está tentando transferir para o pastor, para o conselho, para a igreja, para o pai, para a mãe, para o presidente da república? Não, discípulo de Jesus aprende com um milagre: dai-lhes vós mesmos de comer. Que o Senhor nos ajude a fazer isso, porque as coisas acontecem, coisas extraordinárias acontecem. O Salmo 126 diz assim: quem sai andando e chorando enquanto lança a semente, voltará com alegria trazendo os seus feixes. Por que você ainda não deu o seu dízimo? Por que você ainda não assumiu esse compromisso de fidelidade, de gratidão e de obediência à palavra do Senhor? Faça isso. Pare de adiar e pare de transferir responsabilidades que são suas e não são de mais ninguém. E pode ter certeza, Deus vai abençoar, Deus vai surpreender você como tem surpreendido a mim. Eu falei para a Érica, nós vivemos tanto problema nessas viagens, mas tanto problema. Só de mecânico precisamos 6 vezes, só na ida. E aí eu contei para uma pessoa, ele falou: meu Deus, essa viagem foi horrível, não aconteceu nada de bom. Eu falei: não, foi uma bênção. Ele falou: mas como? Só coisa ruim? Não, nós não causamos nenhum acidente, não sofremos nenhum acidente. Todas as vezes que precisamos, Deus nos deu recurso. E Deus levantou pessoas para cada coisa. Até mecânico foi o melhor que nós encontramos por causa de alguém que indicou que nós não conhecíamos. Deus nos surpreende pela sua graça e pela ação do seu Espírito Santo. Que seja assim em nome de Jesus. Amém? Terceira lição: diante de Deus, mais importante que a quantidade é a disponibilidade. Vou repetir: diante de Deus, mais importante do que a quantidade é a disponibilidade. Olha só o que diz o texto na sequência. Versículo 17 diz: mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. A quantidade, Senhor, 5 pães e 2 peixes, o que nós vamos fazer com isso? Não é? Para uma multidão. É a quantidade. 5 pães e 2 peixes não serve para nada. Mas diante de Deus, mais importante do que a quantidade é a disponibilidade. Certo? E aí Jesus diz, verso 18: então disse ele: trazei-mos. Trazei-mos. O nosso pouco disponível nas mãos de Deus faz milagre, multiplica, sacia, abençoa, socorre, faz coisas que nós não podíamos imaginar. Não é? É assim. Tem gente que fala assim: eu não sei pregar, mas sabe orar. Vai lá e ora para uma pessoa, Deus usa a oração e cura uma pessoa. Que coisa! Você sabe que Gideão precisava enfrentar os midianitas, levantou um exército, 32 mil homens, quantidade. Chegou diante de Deus, Deus falou: muita gente, é muito. Pode mandar embora os covardes, aqueles que estão em dúvida, manda embora um tanto de gente. Foi embora um monte de gente, ficou uns 10 mil. Aí ele falou assim: é muito ainda, muita quantidade. Isso aí dá um problema grave, porque você fica achando que a vitória veio por causa de você, por causa do seu braço, por causa da sua inteligência, por causa do seu currículo, por causa do seu diploma, por causa da sua experiência. E aí você começa a se achar demais, a última bolacha do pacote, ou o bicho da goiaba. Faz um teste, vai lá no ribeiro e testa, para ver quantos vão beber água ajoelhado e quantos vão lamber como um cão. E para decepção de Gideão, ficaram só 300. Só 300. Ele pensou: meu Deus, 300, o que nós vamos fazer com 300? Deus diz: é com esse aí que eu vou te dar a vitória. Porque com Deus a questão não é a quantidade, é a disponibilidade. É como está disposto o meu coração. Se o meu coração está disposto a servir a Deus, se o meu coração ama o Senhor mesmo, se há abertura
para Deus, para a sua palavra, para o culto, para a oração, para aquilo que Deus coloca diante de nós. E você sabe, Lucas 21, sobre a viúva, não é? Os ricos estavam depositando grandes quantias no gasofilácio. Jesus viu aquela viúva colocando lá aquelas moedinhas e disse: essa deu mais que todos os outros, porque os outros deram do que sobrou, ela deu tudo o que tinha. Então a questão não é a quantidade, tem o seu lugar, é importante, mas a disponibilidade é determinante. Como é que está a sua disponibilidade para Deus? Como é que está a sua disponibilidade para a palavra? Como é que está a sua disponibilidade para aquilo que Deus coloca como um desafio para nós? Certo? Depois desse tempo de pandemia, tem muitos pastores e igrejas que ficam temerosos, pensando: quantos vão voltar? Quantos vão voltar? Tem gente que não volta nunca mais. Eu espero que não seja aqui. Eu sei que tem gente que não está aqui por uma situação de saúde, por precaução, é isso mesmo. Mas e se acabar essa pandemia? Será que vamos ter a igreja cheia ou não? Quantos vão voltar? Como está a disposição do coração? Será que vão acostumar com o online? O online é uma bênção, está atendendo muita gente, não há nada contra. Como é que vai ser? Entende? Então, tão importante quanto a quantidade é a disponibilidade. Como é que está a disponibilidade do meu e do teu coração? Quando Deus confronta, quando Deus desafia, quando Deus nos dá uma direção, a disponibilidade é a coisa mais importante. Você lembra de Maria, mãe de Jesus? O anjo chegou para ela e falou: bendita és tu, né? Você vai ser a mãe do Salvador. Ela disse: mas como? Eu não tenho relação com homem algum. Ele falou: não, o Espírito Santo vai descer sobre você, e o ente que vai nascer vai ser a obra do Espírito Santo. Aquela jovem de 16 anos talvez, disse para ele: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim, segundo a tua vontade, segundo a tua palavra. Que coisa maravilhosa. Que Deus permita que esse milagre desperte em nós as quantidades que Deus quiser, mas sobretudo a disponibilidade para aquilo que Deus quer fazer, em nome de Jesus. Amém? Que eu e você estejamos dispostos para aquilo que Deus quer fazer. Em último lugar, última lição que eu quero colocar: independente do cenário e da situação, Deus é o nosso provedor e multiplicador. Independente do cenário, independente da situação, Deus é o nosso provedor e o nosso multiplicador é Deus. Aleluia. Versículo 19 diz: tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Irmãos, Deus é o provedor, Deus é o multiplicador na nossa vida, não importa cenários ou circunstâncias. Não é verdade? É verdade. Nós somos a prova viva disso. Eu vi uma pessoa falando, eu não estou lembrando quem agora, falou assim, que no cenário de pandemia foi a época que essa pessoa e aquele setor ganhou mais dinheiro. É assim mesmo, em cada cenário muda. Tem cenário que é favorável para um e é desfavorável para o outro, e depois muda. E nessa pandemia teve gente que ganhou bastante dinheiro. Que bom, foi a vez dessa pessoa. Glória a Deus por isso. O pastor Carlinhos, da IPI de Conceição Aparecida, nós estamos fazendo um trabalho do presbitério que chama Pastoreio Mútuo, e a gente se encontra uma vez por semana no Meet, e a gente conversa algumas coisas. E ele começou há 1 ano atrás um projeto chamado Projeto Primícias, levantando oferta missionária. Preste atenção nisso. É um projeto missionário com café, com produtores de café da igreja lá de Conceição Aparecida, envolvendo muitos irmãos. A igreja é menor que a nossa, certo? Fez 1 ano agora, ele me contou. Nessa pandemia, eles estão ajudando 14 missionários, entre missionários sem família e missionário com família, 14 missionários.
Sabe quantos mil reais eles levantaram para missões? 50 mil reais. 50 mil e enviaram para as missões. Como é possível isso? Como é possível? Quando você entende que a sua responsabilidade é inadiável e transferível. Que bom, glória a Deus. Aí, tá vendo? A irmã Francisca disse que na roça não interferiu, aleluia. Como é que isso acontece? Quando a gente entende que a nossa responsabilidade é inadiável, intransferível como igreja. Quando a gente põe em primeiro lugar a disponibilidade e não a quantidade. E quando a gente entende quem é o provedor e o multiplicador da nossa vida, é o Senhor. Tem um médico lá na igreja dele, filho de um membro que é médico, e ele falou: um plantão que eu der vai ser para missões. Eu ganho, mas um dos meus plantões vai ser todinho para missões. Entende? Deus é o multiplicador. Na verdade, o pastor Carlinhos falou lá ele até publicou, né? Que eles levantaram 50 mil reais porque eles prestam conta para pessoas que ajudam. Mas na verdade foi até mais, foi quase 60 mil, porque 8 mil está guardado para já fazer a próxima envio. Entende? Deus é o multiplicador. O apóstolo Paulo diz, né? Meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Agora, vamos dizer aqui para nós, tem alguém aqui que está sem a necessidade de estar suprida? Não, a minha necessidade está suprida, e a sua? Levanta a mão, a minha necessidade está suprida, e a sua? Você não está passando falta de nada, está passando? Se tiver, não vai passar a partir de hoje, a igreja vai te socorrer. Não, está suprido, lá em cima, ó, está todo mundo suprido. Louvado seja o nome do Senhor. Há lições que nascem de um milagre. Você pode aprender muito com as tragédias, mas não deixa de aprender com os milagres. Que Deus permita que isso fique no nosso coração. Vou repetir rapidamente para a gente terminar. Que as perdas não nos roubem o poder da compaixão. Temos responsabilidades que são inadiáveis e intransferíveis. Diante de Deus, mais importante que a quantidade é a sua disponibilidade. E por fim, independente do cenário, das situações, Deus é o nosso provedor e o nosso multiplicador. E o que Ele provê e multiplica, sobra. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar? Em nome de Jesus. Deus, nosso Pai, nós te glorificamos pela Tua palavra, que está repleta dos Teus milagres. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de milagre. Obrigado, Senhor, porque Jesus realizou muitos maravilhosos e extraordinários milagres. E o maior de todos, Ele realizou no nosso coração, nos fazendo nascer de novo para a glória do Pai. Obrigado, Senhor, pelos Teus milagres que têm sido experimentados ao longo da nossa caminhada, Pai. Obrigado. Te louvamos e te bendizemos. E queremos guardar essas lições no nosso coração. Nos ajuda, Pai, a guardá-las no coração. E fazer com que, a partir daquilo que ouvimos, nós possamos, ó Pai, dar fruto para a glória do Teu nome. Nós possamos dar fruto a 30, 60, a 100 por um para a glória do Teu nome. Que essas lições caiam forte no coração do Teu povo. 1, 2, 3, 4, quantas o Senhor desejar que fique no coração do Teu povo essa noite. E que frutifiquem para a Tua glória, em nome de Jesus. Abençoa aqueles que estão precisando de um milagre. O Senhor é o Deus que tem o poder de realizar milagres nas nossas vidas. E nós oramos para que o Senhor os faça. Nós somos dependentes, nós queremos. E pedimos que o Senhor os realize cada vez mais para a glória do Teu nome. E para a bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Mas que nós não percamos as lições. Em nome de Jesus e para a Tua glória. É a nossa oração. E porque somos dependentes da Tua graça, nós te pedimos nessa noite. Seja Deus gracioso para conosco, Pai, nos abençoe, Senhor. Faça resplandecer sobre nós a luz bendita do Teu rosto e nos dê a Tua gloriosa e doce paz. E que o amor eterno do Deus bendito, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a unção, a comunhão e o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas vidas
nós que estamos aqui presencialmente, os nossos irmãos em casa, o povo de Deus em Muzambinho, espalhado em todos os lugares da terra, hoje e para sempre, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém.